Muito bem, mais uma vez conosco aqui o médico veterinário Leonardo Lacerda. Léo, bom dia, tudo bem contigo? Olá Marcelo, tudo bem com você? Bom dia a todos. Tudo ótimo. Alergias em animais. Vamos falar de causas, sintomas, tratamento. A alergia é muito comum nos pets, né? O que desencadeia esse problema, esse processo de alergia nos pets, Léo? Infelizmente, Marcelo, é muito comum nossos pets com alergia. O que acontece? São fatores externos e às vezes alguns fatores internos que acabam atuando no sistema do animal, atuando na pele, às vezes internamente. Sim. E isso acaba gerando uma resposta do sistema de defesa do animal, o que vai desencadear esse processo alérgico nos pets. Pode ser, por exemplo, fatores, substâncias externas. O que seria isso? Então, Marcelo, o que seria nessas questões? O que pode ser que cause, que vai desencadear esse processo alérgico nos pets? Pulga, às vezes poeira, produto de limpeza, aqueles próprios perfumes que se passam nos pets pós-banho. E alguns fatores internos poderia ser a questão quando o animal come alguma coisa, e isso vai fazer com que o organismo dele reaja a essa substância e vai desencadear esse processo alérgico nesse animal. Principalmente chocolate. Principalmente chocolate, viu, galera? É um perigo, né? Dentre essas citadas, qual seria a mais comum ou que você atende com frequência na clínica? Então, o mais comum que a gente atende hoje, acaba sendo mais fácil de identificar e tratar, é a questão que é a DAP, que é a dermatite alérgica à picada da pulga. Então, ou seja, e muito tutor fala, meu cachorro não tem pulga. É porque, na verdade, a pulga não mora no cachorro. Ela vai subir no animal, vai fazer o pastejo sanguíneo e vai descer. Então, esse processo dela se alimentar, ela vai desencadear essa alergia no pet e o tutor não vai ver a pulga no pet, mas o animal vai estar aquela coceira. Muito comum também a produto de limpeza. As pessoas têm mania de usar aqueles desinfetantes, sabão em pó, para que a casa sempre cheirosa, mas acaba esquecendo do que o animal acaba podendo ter alergia. Outras coisas mais comuns também é a questão alergia alimentar. Que é muito comum. Hoje em dia os pets estão tendo alergia à proteína bovina, à proteína do frango. Então hoje, graças a Deus, já temos opções de rações com outros tipos de proteína, com cordeiro, salmão, com o intuito de estar reduzindo isso aí. E também alguns que podem ter alergia a grãos. Então já temos uma variedade grande hoje de ração que é livre de grão. Então isso vai ajudar alguns casos. Infelizmente é um pouco caro, acaba isso dificultando um pouco o tratamento desses pets. E principalmente ração com corante, é desaconselhável, né, Sim, Léo? sim, porque na verdade tem veterinário, tem alguns uns estudos já falando que não tem nada, não tem problema o corante, mas tem animal que tem alergia ao corante. Então, na dúvida que eu sempre oriento, dê ração, mas é ração baratinha. Não, se você tem condição de comprar essa ração baratinha, beleza. Mas não tendo corante, já é 50% bacana. Isso é muito importante, porque tem cães que não tem problema nenhum. Né? Lá em casa tem uma que tem alergia a corante. Se você dá uma vez ou outra, tudo bem, né? Mas se der com frequência, ela desenvolve processo alérgico. Vai ter. Então a gente precisa, às vezes, tentar evitar. Vamos supor, evitar ficar trocando de ração, que é muito comum as pessoas. Não achei essa ração. Vou lá e compro outra, geralmente mercado, que acaba aberto mais tempo. Então as pessoas vão lá, compram uma ração, dá pro cachorro, passa um tempo, o cachorro começa a ter descamação, ter aquelas coceiras, por conta dessas trocas de ração que a maioria dos tutores acabam fazendo por conta de preço. Sim. Agora, você falou a questão da pulga. Eu queria que você me confirmasse ou desmentisse se é fato ou não. A questão da pulga, eles dizem, os veterinários, eu já ouvi algum veterinário falando que a pulga não habita o animal, de fato, como você bem destacou. Mas ela está no ambiente, você tem que combater o foco dentro da sua casa. Sim, que é o grande problema hoje em dia que a gente fala, Marcelo, que a gente tenta bater na tecla com o cliente, é isso. A pulga, você vai levar o pet para passear na rua. A pulga vai subir nele na rua, vai picar, ela vai descer para o ambiente normal e você não vai ver. Não vai ver. E, em alguns casos, está dentro do ambiente. Então, é muito comum as pessoas pegarem coberta velha, colchão velho, e põem para cachorro dormir. Isso é o pior problema que tem. Porque a pulga vai entremear no meio daquilo ali, vai se procriar ali, e quando você a vê, você está com o ambiente hiperinfestado. Então a gente precisa fazer o controle tanto do ambiente quanto do pet. Porque não adianta eu fazer o controle do pet, mas eu não faço do ambiente. Então é interessante sempre fazer o quê? O tratamento tanto do pet
quanto do ambiente. E outra coisa muito comum também é o que as pessoas têm 10 cães. Se tratar um, não vai resolver nada. Não vai. Eu preciso sempre tratar, se eu tenho 10, eu preciso tratar dos 10. Porque senão acaba não adiantando nada. E hoje em dia a gente tem produtos no mercado muito bacana que acaba fazendo esse controle de pulga muito, muito eficaz. Outra pergunta que eu gostaria de fazer, porque eu já ouvi também comentários a respeito, de que banho em excesso nos pets não é aconselhável. Gato nem pensar, né? Gato nem pensar em banho, né? Então, tem gato que gosta de banho. Então, é o que eu sempre... Se o gato gosta do banho... Deixa ele molhar. Então, às vezes, deixa dar o banho certinho, mas não dá com toda frequência igual o cão. Porque tem gente que leva o cão pra pet shop toda semana para tomar banho. Isso também pode tirar a proteção da pele do animal. O que acontece, Marcelo? O banho em si, ele não é tão prejudicial. A questão são os produtos que são utilizados para o banho. Porque às vezes acaba utilizando aquele... A gente tem pet shop que faz aquele pré-banho. Acaba utilizando produtos que acabam o quê? Retirando muito essa oleosidade do animal, então acaba ressecando muito essa pele e isso acaba o quê? Prejudicando. Às vezes vai secar o pelo do animal, aquele soprador, que é aquele ar muito quente. E isso também acaba irritando a pele. Mas eu, particularmente, oriento o quê? Banho, faz a cada 15 dias. O animal sujou, bacana pro banho. Mas aquele banho em excesso, tome cuidado com a questão dos produtos que são utilizados para dar banho nesse pet. Isso é importantíssimo, porque às vezes, aí nós vamos falar tá com alergia, tá? Aí vai levar vai levar no veterinário, né, para verificar. Tratamento, qual vai ser? É preciso que você faça uma anamnese, por exemplo, igual isso. Foi no pet shop, usaram tal produto, por isso que é importante você saber. Sim, por isso que é importante, Marcelo, sempre a consulta, essa anamnese, porque o que é muito comum? As pessoas vão numa bendita agropecuária, meu cachorro tá coçando, então ele vai lá, passa um shampoo à base de clorexidina, que é muito comum. A clorexidina sozinha, ela tem um efeito bacana terapêutico, sim, mas ela precisa ser administrada de maneira adequada, porque ela acaba ressecando mais essa pele. Acaba piorando a situação. Sim, então já daquela pele ressecada, você acaba usando esse shampoo, aqueles 2 em 1, 3 em 1, que acaba não adiantando nada. Então o animal está com alergia, é preciso tentar identificar a causa. Isso. Tem casos que a gente vai identificar? Sim. Tem casos que infelizmente não vai identificar. A gente acaba classificando esse animal como cão atópico, que tem alergia a tudo e não tem o que fazer. É controle. Então a gente vai manter esse animal controlado, mas esporadicamente ele vai apresentar uma crise. E quando tiver a crise, a gente precisa entrar com anti-histamínicos, com antialérgicos, com shampoos terapêuticos, às vezes com banho terapêutico. Nesses casos, o banho com intervalo menor é recomendado, mas sempre com produtos adequados, passado por um veterinário. E o tratamento também vai depender de qual tipo de alergia que esse animal tem. Se ele tem alergia à pulga, a gente precisa fazer o controle de pulga. Se ele tem uma alergia alimentar, eu preciso fazer o quê? Identificar aquela ração, se a ração é proteína bovina. Eu preciso fazer um tratamento com ele com uma ração dermatológica ou uma ração com uma proteína diferente por no mínimo 3, 4 meses, para ver se realmente esse animal vai ter alergia a isso ou não. Se tem produto de limpeza, eu preciso tirar produto de limpeza, porque é muito comum as pessoas querem a casa cheirosa por conta do para as pessoas chegar lá, a casa está fedida. Mas a gente precisa pensar no pet. Então, se eu utilizo muito produto de limpeza, esse animal vai deitar ali, isso vai gerar uma reação alérgica nele. Então, o tratamento vai depender de como esse animal tá e da gravidade, se tem lesão, a gente precisa entrar com antibiótico terapia oral ou só tópica. Então, vai depender de qual problema esse animal tem. E em alguns casos também de problemas de pele, quando o animal tem problema endócrino. Hormonal. Então, a gente precisa tratar leishmaniose, que é uma doença bem complicada também, que acaba causando lesão de pele. Então, o tratamento vai depender do problema que o animal vai estar apresentando naquele momento ali da avaliação. É bom, é importante isso tudo que você está falando, porque é muito comum, às vezes você está tomando café, né? E o pet fica olhando, né? Fica, claro, ele quer, ele sente o cheiro. Aí você dá um pedacinho de pão. Aquele pedacinho de pão pode ser suficiente para causar um processo alérgico. Porque o pão, ele tem o trigo. O trigo pode causar alergia. O fermento, pode o glúten. Não ser digerido. Sim, então é muito comum o quê? O tutor sempre falar isso pro veterinário. Eu dou isso, eu dou aquilo. De vez em quando eu dou um pãozinho. Sim, isso é importante, porque se você não falar isso, a gente vai tratar e não vai resolver. Então é interessante sempre do veterinário não omitir tudo que você der pro seu animal, precisa passar isso pro veterinário, porque isso acaba direcionando um tratamento adequado para esse pet. É isso aí. Algo mais, Léo? Então, Marcelo, só para finalizar então, cão alérgico, o tutor não pode desistir nunca dele. Jamais. Porque a maioria dos
tutores acabam que, realmente é um custo alto e às vezes vai passando de veterinário, e esse cão é atópico. Então o tutor precisa saber o quê? Que tem cães com alergia que vai ser solucionado. Infelizmente tem cão que vai ter alergia do início da vida até o final da vida, porque ele tem uma deficiência na barreira cutânea. Então, sempre interessante avaliar com frequência, usar medicamentos que o veterinário passa sempre, porque isso vai fazer diferença no tratamento e na vida desse pet. É como uma pessoa, por exemplo, que tem problema cardíaco, ele vai tomar remédio para o coração a vida inteira. O cão que tem um processo, que tem um problema alérgico, ele vai tomar um medicamento específico, mas quem vai passar é o veterinário. Sempre. Né? É isso aí. Não é na loja de agropecuária. É o veterinário que vai determinar esse remédio. Leonardo Lacerda, muito obrigado mais uma vez pela participação. Forte abraço. Eu que agradeço, Marcelo. Bom dia, até semana que vem, se Deus quiser. Transamérica 10 e 8. Mundo Animal, com Leonardo Lacerda.